Boa noite, irmãos e irmãs. Com muita alegria nós vamos começar mais um estudo bíblico de quarta-feira. O nosso desejo como pastor da Igreja Presbiteriana de Passos é que este estudo seja especial na sua vida e que sirva para o seu crescimento e para a sua edificação. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de distanciamento social. Já estamos aí há muito tempo distantes, sem aquele contato pessoal com a igreja reunida, mas, no entanto, não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela pode nos instruir mesmo à distância. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e nós vamos abrir no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Talvez tenha sido um dos livros mais falados neste período de pandemia. Eu queria convidar você a ler comigo o primeiro capítulo do Apocalipse. Lá no final da sua Bíblia, o último livro da Bíblia, nós vamos ler o primeiro capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os líderes das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Palavra de Deus, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Eu queria convidar você a fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos iluminando neste momento, para que possamos compreender a Tua Palavra, entender aquilo que o Apocalipse tem a nos dizer sobre a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, acima de tudo, revela-nos quem é Jesus e que a figura, a pessoa, o poder de Jesus possam atuar nas nossas vidas nesta noite. Fala, Senhor, conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o século XXI e há uma perspectiva muito marcante do crescimento de números de evangélicos no nosso Brasil. No ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez um levantamento e no ano de 2010, nós evangélicos éramos 22% da população brasileira, ou seja, milhões e milhões de brasileiros, 42 milhões de brasileiros eram evangélicos no ano de 2010. Destes 42 milhões de brasileiros evangélicos, muitas igrejas e denominações evangélicas se espalham para o nosso país. O fato é que agora, em 2020, uma nova estatística, uma nova previsão, evidencia que de 2010 para 2020, ou seja, 10 anos, o número de evangélicos no Brasil aumentou para 31% e hoje somos 65 milhões de evangélicos no nosso país. Os dados estatísticos são mais exponenciais ainda, quando há uma previsão de que em 2032, ou seja, daqui a 12 anos, a maior religião brasileira será a evangélica. Em 2032, o Brasil alcançará quase a metade da sua população de evangélicos, se a igreja evangélica continuar crescendo da forma como está. É interessante nós observarmos isso, porque quando nós completamos 70 anos de Igreja Presbiteriana de Passos, o reverendo Roberto Brasileiro, que é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, esteve conosco em nosso culto de celebração dos 70 anos e estávamos celebrando o aumento exponencial dos evangélicos a 22% da nossa população, e o reverendo Roberto Brasileiro trouxe naquela ocasião, no ano de 2010, uma pergunta, uma reflexão. Que tipo de evangelho e como os evangélicos têm compreendido a pessoa de Cristo neste mundo? Ou seja, que tipo de evangelho grande parte da população brasileira que se diz evangélica, que tipo de evangelho nós estamos seguindo e quem é Jesus para nós? E o reverendo Roberto Brasileiro então evidenciou que uma das principais questões da igreja evangélica que cresce a cada dia e que aumenta o número de população evangélica no nosso país, a grande pergunta que nós precisamos responder é quem é Jesus para nós evangélicos do nosso país. Hoje somos 65 milhões de evangélicos. Como nós compreendemos a Jesus? Quem é Jesus para nós hoje? Na década de 2030, provavelmente nós alcançaremos mais da metade da população brasileira de evangélicos. Que Jesus nós estaremos seguindo em 2032? Quem é Jesus para nós hoje?
Esta é uma grande questão. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, acima de tudo, o livro do Apocalipse significa revelação. A palavra grega Apocalipse, que aparece no versículo 1 do capítulo 1, traduzida como revelação, ela significa tirar o véu, esclarecer, colocar às claras aquilo que muitas vezes está escondido. E o livro do Apocalipse tem um propósito: tirar o véu, esclarecer, trazer a claro quem é Jesus. Por isso o versículo 1 diz revelação de Jesus Cristo, revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus no livro do Apocalipse? Esse Jesus que nós devemos seguir, a quem nós devemos seguir e a quem nós devemos adorar. O objeto de estudos, de reflexão, de esclarecimento, de revelação de todo o livro do Apocalipse é a figura de Jesus. Por isso, desde o primeiro capítulo até o final do livro, todo o livro de Apocalipse vai utilizar nomes, símbolos, figuras, imagens, visões acerca de Jesus. Já no versículo 4, nós encontramos Jesus como aquele que é, que era e que há de vir. No versículo 5, Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Um pouquinho mais abaixo, Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. No capítulo 22, quando nós encerramos o livro do Apocalipse, Jesus é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Não existe nenhuma página no livro do Apocalipse sequer que não haja uma revelação, uma explicação, uma figura, um símbolo que nos mostra quem é Jesus. O livro do Apocalipse também é uma revelação sobre a história. O versículo 1 diz que esta revelação é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Naturalmente que o livro do Apocalipse está dentro de um contexto do primeiro século, com o reinado de Domiciano no Império Romano. Domiciano foi um imperador perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Muitos cristãos estão morrendo. O próprio João, autor do livro, está preso na ilha de Pátimos. Antipas, um homem fiel testemunha de Jesus Cristo, havia sido assassinado pelo testemunho da palavra de Deus. E nesse contexto de perseguição em que o imperador cobrava da população o culto ao imperador, Jesus Cristo então é adorado, é exaltado. E os cristãos que adoravam e exaltavam Jesus como Rei, como Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem adorasse a Jesus Cristo no primeiro século, ao final do primeiro século, se opunha ao império, ao domínio de Domiciano, imperador romano. E a igreja, então, representada aqui por 7 igrejas da Ásia Menor, registradas no versículo 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número de 7 aqui é simbólico, representa toda a igreja de Deus, toda a igreja do primeiro século, toda a igreja do Novo Testamento, é a plenitude da igreja do Cordeiro, da igreja de Cristo Jesus. Esta igreja está sendo perseguida, está cansada, enfrentando dificuldades, morrendo por causa do testemunho da palavra de Deus, enfrentando perseguições do Império Romano, enfrentando líderes falsos, dificuldades com as crises econômicas, com a imposição pesada dos impostos romanos, do imperador romano. E o livro então do Apocalipse tem um caráter profético, quer levar ao povo de Deus do primeiro século esperança, trazer uma nova realidade, mostrar quem é Jesus, para que esta igreja que está sendo perseguida tenha ânimo, tenha esperança,
persevere, não desista, siga em frente, vença as batalhas. E a figura de Jesus, quem é Jesus para esta igreja, é extremamente fundamental. E nesse caráter profético, as mudanças do povo de Deus, uma nova realidade com Deus, eram situações que o povo precisava esperar, a igreja precisava esperar. E dentro desse contexto todo do livro do Apocalipse, nós encontramos visões, figuras, símbolos que se referem não apenas a Jesus, mas toda a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento, imagens da Babilônia, de Jerusalém, de Davi, do leão da tribo de Judá, do povo de Israel, das 12 tribos, dos anciãos de Israel. Todas estas figuras, todas estas imagens, todos estes símbolos tinham um objetivo, era levar à igreja uma mensagem coesa das Escrituras, uma mensagem que revela quem é o Deus das Escrituras, quem é o Deus que se cumpre em Jesus Cristo. O Deus soberano do Antigo Testamento agora se revela no poder e na grandeza, na majestade de Jesus Cristo. O Deus que está sentado no trono e tem à sua direita o Filho amado de Deus, o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue remiu a igreja, povos de todas as línguas, tribos e nações. Este Cordeiro, este Jesus, é a revelação definitiva do livro do Apocalipse. E quando nós olhamos para o capítulo 1, então nós temos uma visão muito específica. O livro do Apocalipse se abre com uma visão de Cristo glorificado. A partir do versículo 9, nós temos uma identificação de quem era Jesus. Antes da revelação do Cristo glorificado, o Apocalipse se refere a Jesus como aquele que era, que é e que há de vir, como o Messias, a fiel testemunha, aquele que foi morto, que perdeu a sua vida, mas aquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que é Senhor, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, que é a última letra do alfabeto grego, o Jesus que é o princípio e que é o fim de todas as coisas. É esse Jesus que vai ser revelado nesta visão maravilhosa do Cristo glorificado nas primeiras páginas do Apocalipse. Em outras palavras, o Apocalipse está querendo revelar para nós quem é Jesus, para que hoje esta imagem, esta figura, este significado da pessoa de Jesus possa fazer diferença também nas nossas vidas. A visão do Cristo glorificado, uma figura humana que se reveste de glória e de poder, um Cristo que é visto como Filho do homem, vestido de uma túnica talar, a túnica do sacerdote. Jesus é aquele que é o mediador entre nós e Deus, entre a sua igreja e o dono da igreja, o Senhor da igreja. Por isso ele é visto com essa túnica talar de um sacerdote. Jesus Cristo é o único mediador, é o elo da aliança do homem com Deus. Jesus Cristo também está na visão do Cristo glorificado do Apocalipse, cingido, envolvido por um cinturão de ouro, por uma cinta de ouro, e este símbolo nos fala de alguém que é rei. Jesus não é só sacerdote, aquele que nos une ao Pai, aquele que é o mediador entre o homem e Deus, mas Jesus é o rei, aquele que governa, e enquanto rei e enquanto aquele que governa, os seus cabelos são brancos como lã, como a neve, e os cabelos brancos são símbolos da eternidade, da sabedoria, dos desígnios eternos de Deus. Jesus é aquele que é sacerdote, que nos liga a Deus. Jesus é aquele que é rei, que governa sobre todas as coisas. E Jesus é aquele que tem a sabedoria dos princípios eternos de Deus e que nos conecta com a eternidade de Deus. Os olhos do Cristo glorificado no Apocalipse
são olhos como chamas de fogo. Jesus é aquele que vê e conhece todas as coisas. Os seus pés são como de bronze polido. Isso nos dá a ideia de pés firmes, pés de bronze, firmeza, estabilidade, segurança. A sua voz é voz como de muitas águas. E toda vez que nós encontramos este símbolo na palavra de Deus, este símbolo nos remete à própria palavra poderosa de Deus, que é capaz de despedaçar os cedros do Líbano, rachar penhas, penhascos. A voz de Deus é poderosa, é voz como de muitas águas, tem o poder criador. A palavra de Deus pode realizar muitas coisas. E quando nós olhamos então nas mãos desse Jesus glorificado, estão as 7 estrelas, os líderes das igrejas, e este Cristo glorificado está passeando, se envolvendo com a igreja, ele caminha, ele passeia, ele está no meio da igreja. E este Jesus então glorificado é o Jesus do Apocalipse. Queridos irmãos, eu queria convidar você a ler o livro do Apocalipse na perspectiva de um Jesus que é sacerdote, que nos liga a Deus, de um Jesus que é rei e que governa sobre todas as coisas, que tem a firmeza e a estabilidade de um soberano, criador de todas as coisas, que tem uma palavra poderosa para mudar a realidade. É aquele que é o dono da sabedoria e da eternidade, e o seu governo não tem fim. E mais do que isso, este Jesus está com toda a igreja nas suas mãos e ele caminha em nosso meio, ele está conosco. Eu queria concluir este rápido estudo do livro do Apocalipse, identificando para vocês algumas implicações deste Jesus para nós hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis, imprevisíveis, inseguros, de crise econômica, de crise na saúde, de medo, de intranquilidade. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É aquele que era, que é e que há de vir. Esse Jesus traz para nós algo muito precioso e eu queria trazer nesta noite algumas implicações deste Jesus glorificado do livro do Apocalipse. Primeiro, a forma como compreendemos Jesus, como o vemos, determina quem nós somos e como nos relacionamos com Ele. Queridos irmãos, Jesus é soberano, Jesus é tremendo, Jesus é grande demais. E a minha posição diante de alguém que é grande, que é soberano, que é tremendo, que é poderoso demais, a minha posição é de servo e de adorador. Diante desse Jesus que é grandioso, eu, como ser humano que o reconhece, eu o adoro e eu me prostro aos seus pés, como João o fez. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Queridos irmãos, Jesus soberano quer de nós a nossa adoração, a nossa entrega e a nossa humilde prostração diante dele, que é Senhor de todas as coisas. Uma segunda implicação da visão deste Jesus glorificado do Apocalipse. O melhor momento para nós termos uma experiência e uma visão com Jesus é quando nós o reconhecemos como Senhor absoluto de todas as coisas. Mas todo o livro do Apocalipse nos mostra, nos demonstra que esse contexto em que Jesus se revela é o contexto da igreja. Irmãos, nós precisamos reconhecer Cristo como Senhor da igreja. E este Jesus está conosco enquanto nós nos reunimos como igreja. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço agora que a igreja não está se reunindo? Mas eu quero te dizer uma coisa, a primeira igreja é a igreja da sua casa. Reúna-se com os seus familiares neste tempo de pandemia, assista aos cultos que estão sendo transmitidos, glorifique a Cristo e este Jesus glorificado estará presente no seu culto devocional.
Quando eu reconheço a grandeza de Cristo, eu me encontro com Ele na minha devoção, na minha prática litúrgica, na minha oração, na minha meditação na palavra de Deus. Terceira implicação deste Cristo glorificado: as circunstâncias, a história, a realidade, por mais que elas sejam hostis, duras, difíceis, não podem apagar o significado da fé. Podemos nos alimentar de esperança, com coragem, perseverança, pois aquele que era, é e um dia voltará para resolver toda a nossa história. Irmãos, por mais que estejamos vivendo tempos difíceis, a mesma esperança do primeiro século em um Jesus que é Rei, Senhor de todas as coisas, é a esperança que deve alimentar os nossos corações. Este Jesus que passeia, que está conosco, esse Jesus que no meio desta pandemia, desta crise que nós estamos vivendo, está tocando em nossos ombros com a sua mão direita, como Ele fez com João no versículo 17, está nos dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas a crise, não temas a pandemia, não temas as suas dificuldades. Eu sou o Senhor da história, eu sou o primeiro, eu sou o último e eu estou com vocês. É isso que Jesus está nos dizendo no livro do Apocalipse. E quando Ele está dizendo: olha, não temas, e Ele levanta a sua mão direita e toca no ombro de João, e assim, neste gesto simbólico, Jesus está tocando em toda a igreja espalhada pela face da terra. Ele está dizendo: não temas, a história, o governo de todas as coisas estão nas minhas mãos. A morte, a crise, a desesperança, o sofrimento, a tristeza, a insegurança, as incertezas da história não são as últimas palavras. A última palavra é de Jesus: eu sou o primeiro e o último. Queridos irmãos, eu convido você a ler o livro do Apocalipse e a identificar neste livro todas as figuras que que representam Jesus neste livro. Jesus Cristo glorificado é Senhor de todas as coisas, aquele que nos une a Deus como sacerdote, aquele que sustenta as nossas vidas como Rei e traz a estabilidade de pés firmes, aquele que tem uma palavra que pode transformar a nossa vida, mas acima de tudo, aquele que toca no nosso ombro e nos diz: não temas, eu estou com vocês, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Que Deus te abençoe, que você possa se confortar com a palavra do livro do Apocalipse, sabendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Quem é Jesus para você hoje? Que Deus nos abençoe. Amém.